Já está aqui no estúdio da TV Ponta Negra o professor de Química Alexandre Pinto. Boa tarde. Boa tarde, querido. A ansiedade dos estudantes, os familiares também envolvidos nesse processo. Quinta-feira, praticamente, véspera das provas, vimos aí na reportagem algumas dicas. Falar sobre o fator psicológico nesse momento para os estudantes que se prepararam ao longo do ano. É realmente um grande desafio se manter na linha, com serenidade para poder ter sucesso nesse exame? Sem dúvida nenhuma é a parte mais importante. A parte mais importante do preparo é feito durante o ano, os anos que antecedem o vestibular, estudaram, bacana, mas agora é um momento muito importante buscar toda forma para atingir o equilíbrio, porque o preparo psicológico, ele agora é o fundamental. É isso que realmente vai fazer um grande diferencial na hora da prova. E tem alguma coisa para ajudar nesse momento? Olha, cada um é de um jeito, as pessoas têm que buscar aquilo que equilibra o seu emocional. Então, a dica que dá para ser genérica, universal, é você evitar fazer estudo de última hora. Esse é o tipo de coisa que só vai causar estresse e nunca dá resultado. Então, esses super aulões que vão até tarde, para no outro dia você fazer prova, que o pessoal está aproveitando porque a prova é à tarde, então tem algumas propostas de aulões até de noite, nunca é legal. É bom você realmente descansar, e um cinema, uma praia, alguma coisa light, procurar se alimentar de forma equilibrada, não muito pesado, porque o Enem é diferente da prova tradicional em todas as outras coisas, mas também porque ele é no período vespertino. Temos também as dúvidas de alguns estudantes, fomos às ruas saber deles quais são as principais dúvidas nesse momento, e nossa primeira pergunta é de Maxwell Acioli. Vamos assistir. Gostaria de saber como é que é somada os pontos na correção da prova. Querido Maxwell, todos nós gostaríamos. Essa é a pergunta mais difícil que existe. Quando a gente tinha Comperv, a gente tinha um sistema muito mais transparente, muito mais simples, a gente sabia exatamente após a prova qual era a pontuação, quanto que entrava, você calculava o seu argumento. O Enem, ele funciona através de um sistema que é chamado de TRI, que é a teoria de resposta ao item. É uma teoria extremamente complexa e que eu poderia simplificadamente aqui no tempo que a gente tem dizer que ela conta um pouco mais se você acerta as questões em que todo mundo tem dificuldade. Então, na verdade, cada questão não vale um ponto. Se você tem um resultado, por exemplo, um aluno que tem um perfil que ele erra praticamente todas as questões que são muito simples, todo mundo acertou, e acerta aquelas que os alunos tiveram mais dificuldade, ele tem um peso muito menor, porque isso é como se fosse um chute. Então, eles têm um sistema de correção que é extremamente fechado, ninguém tem acesso, e a gente só sabe no final esse argumento que é passado para vocês. Então, infelizmente, como se soma os pontos é a pergunta mais difícil que existe, mas o que a gente tem que ter em mente é que não é somar os pontos de forma pura e simples, como é, por exemplo, o vestibular antigo da UFPE. Por exemplo, você somava os pontos, quem fez mais pontos passou. Não é assim. Temos outra pergunta de Nayane Laís. Eu gostaria de saber qual vai ser o horário, se é horário de verão, como vai ser? Se vai ser no horário de verão, a prova do Enem, ou se vai ser no horário normal? Essa é a minha dúvida. A sugestão é, além de procurar saber exatamente o horário, vão respeitar o horário de verão, é o local da prova. É bom ir antes para saber onde é que é exatamente, onde é que eu vou fazer prova, inclusive sala. E a dica é chegar o mais cedo possível. Independente, esqueça que está horário de verão, vamos chegar aí 1h30 antes de abrir os portões, porque isso daí vai dar uma tranquilidade maior. Então, assim, é importante. Em relação ao material para levar para a realização da prova? É bom levem sempre canetas, mais de uma, porque caneta sempre dá aquele problema de falhar e eles não fornecem. Então é bom você ter caneta e na hora lá você pode pedir emprestado e a turma não ter. E ser transparente, né? Eles fizeram esse alerta que a caneta precisa ser transparente. Transparente, perfeitamente. E levar a coisa que você gosta de comer, uma barrinha de cereal, um chocolate, alguma coisa, e água, é importante. Temos então uma outra pergunta. Os pontos que eu tiver no Enem, eu posso usar em qualquer universidade? Todas as universidades que aderirem ao SISU, Sistema Único, como forma de ingresso, você vai poder utilizar estes pontos pelo período de 1 ano. Agora, tem uma notícia importantíssima de última hora, que a UFRN determinou que a partir deste ano nós vamos ter apenas um SISU por ano. Diferentemente do ano passado, que nós tivemos 2 concursos, um em janeiro e outro no meio do ano,
Este ano, por conta do ingresso e tudo, eles resolveram modificar a forma e todas as vagas vão ser distribuídas no início do ano. Por exemplo, medicina são 100 vagas, 50 para as cotas e 50 para a parte de ampla concorrência. Essas vagas todas serão distribuídas no primeiro SISU e aí, mesmo que você passe no segundo semestre, você já vai ficar sabendo, já vai fazer a festa e o churrasco em janeiro. É um resultado só. É um resultado só. E a Isabel também tem uma pergunta para o professor Alexandre Pinto. A respeito da divulgação do resultado do primeiro e do segundo semestre pelo SISU logo no início do ano, gerou várias dúvidas entre os alunos e as pessoas que vão fazer o Enem, principalmente aqui no RN. Como é que vai funcionar a fundo essa divulgação desse resultado? Parece que foi combinado, né? Eu acabei de falar exatamente isso, né? Foi uma coincidência. E esse resultado, essa modificação foi porque a gente estava tendo muito problema de contemplar todas as vagas. Tinha muita gente que deixava para depois e acabava indo para outra instituição. Então, eles agora estão divulgando tudo no início e você já fica, como era o sistema antigo, você já fica sabendo que está aprovado e aí ninguém pode tirar essa sua vaga, você já está garantido e é uma certa tranquilidade. O que aconteceu esse ano? Eu tive muito aluno lá do Ciências, que fazia o nosso curso, que ele já estava lá matriculado, fazendo o curso, e no meio do ano foi chamado, apareceu a vaga. Então, o melhor era esse sistema, porque pelo menos você já sabe que está aprovado, e se você passar no segundo semestre, aí você pode aproveitar, vamos dizer assim, umas férias prolongadas. Já tem uma programação. Temos uma última pergunta da estudante Maria Luísa. Diante de vários casos que já tiveram de vazamento de prova há uns anos atrás e de processos na justiça em relação à redação, qual é a segurança que a gente, candidato, tem com relação à correção da nossa redação, de que ela realmente vai ser segura? Bom, tocou num ponto importantíssimo. Veja, como todo concurso público nesse nosso grande país, a gente tem um monte de dúvida com relação à seriedade do processo. O Enem tem a tendência de se transformar num processo extremamente sério. Eles levam bem a sério. O INEP ele faz um monte de confusão, mas ele está se empenhando bastante para fazer um bom concurso. Os últimos concursos foram muito bons no ponto de vista de vazamento de prova. A gente não teve tanta notícia, né? Como foi aquele primeiro lá que vazou, deu aquele problema todo. Agora, a correção da redação vai ser eternamente uma dúvida. Isso não adianta que não se resolva, porque são 6, 7 milhões de alunos fazendo uma redação e um grupo muito pequeno de professores que tem que corrigir isso num período muito curto. Então essas correções, de longe, elas nunca vão conseguir ser homogêneas. Como a gente tinha na Comperv, uma equipe que se reunia, que tinha um mesmo pensamento, tinha uma mesma forma de pontuação. Tem professor do Rio Grande do Sul, tem professor do Rio Grande do Norte, do Amazonas, que corrige essa prova e eles não se conversam, eles não têm exatamente a mesma... o mesmo padrão, o mesmo patamar para correção. Então, isso varia muito e a gente diz que redação é meio que um sorteio, porque você pode pegar um professor extremamente rigoroso, que quer olhar todos os detalhes, e você pode pegar um professor que, infelizmente, vai passar apenas o olho em cima da sua prova e colocar uma nota normalmente alta. Então, infelizmente, isso acontece. E a gente só torce realmente para que a nossa redação seja boa e que seja corrigida por alguém com seriedade. Para fazer a redação, esse é um ponto que pega também muitos alunos, eu sei que a sua especialidade é a química, tem uma preparação especial dos cursos que os estudantes fazem durante o ano para esse quesito redação? Acaba gerando até uma frustração, se preparam tanto e de repente aparece uma redação com a receita no meio e as pessoas ficam sem entender como é que essa correção dessa prova foi feita. Veja bem, eu conversei pessoalmente com a ex-coordenadora da parte de correção de redação daqui, que ela era aqui do Rio Grande do Norte, inclusive. E eu vou usar a palavra que ela utilizou. Eles dizem que essa correção é uma correção inclusiva. Ou seja, você cumpriu o número de linhas, você cumpriu, você não fugiu do tema, você fez tudo que ele pediu da forma correta, mesmo que você não tenha sido brilhante na colocação dos seus argumentos, a sua redação vai oscilar a pontuação muito pouco e naquela faixa superior. Tirar ponto mesmo é para quem não cumpre, não faz, por exemplo, são 50 linhas, ele faz só 20. Para quem foge completamente, como a gente vê aquelas brincadeiras de gente que bota a receita de miojo, o hino do Corinthians, logo o Corinthians. Então eles vão e tiram ponto mesmo. Agora, se você fez uma redação dentro do normal e caprichou, então você não deve ficar muito preocupado. Agora,
eles não têm aquela precisão, a palavra é essa, de correção que a Compev tinha, que é um grupo muito menor, para uma população muito menor. Então é uma correção que realmente é frustrante. Você se prepara tanto e às vezes você cai na mão de uma pessoa que não vai corrigir com a mesma seriedade. Porque, você sabe, o professor que corrige uma prova dessa, ele ganha para corrigir uma certa quantidade de provas. Quando ele acaba de corrigir essa certa quantidade de provas, ele recebe outro pacote de provas e ganha de novo. Então, se você tiver um professor honesto, querendo realmente corrigir, ele vai gastar bastante tempo. Se você tiver um professor que está interessado mais no cheque que vai receber depois do que na correção, ele vai corrigir aquilo muito rápido, de qualquer maneira, devolver para receber outro pacote e ganhar mais. Infelizmente, muito infelizmente, esse tipo de procedimento pode acontecer. Agora, meu conselho é não descuidar da redação, porque tudo pode acontecer. A sua prova de redação pode cair na mão de uma pessoa séria, criteriosa e quanto melhor tiver, mais pontos você faz. Sobre o perfil das questões dessas últimas edições do Enem, ao avaliar como o enunciado da questão, como ele é feito, e até o perfil existe em concursos, bancas que as pessoas dizem, é mais decoreba, é mais a letra da lei, como também nesses processos seletivos para os estudantes em ingresso na universidade. Qual o perfil do Enem? Esse é o ponto alto do Enem, o ponto mais forte. Realmente a prova do Enem é uma prova muito boa porque ela obedece a todos aqueles critérios que eles tinham prometido no início. As versões anteriores nem tanto, mas a última, ela foi muito boa. Então, contextualização, muito importante. Então, as questões, por exemplo, de ciências, que é a minha área, você não vai ver uma questão de um ponto de por quê? Qual é a geometria das... Não. É a aplicação daquele conceito numa coisa do dia a dia, numa coisa do seu cotidiano. Então, a contextualização é muito importante, a interdisciplinaridade. Isso é uma coisa muito presente. Tem questões que a gente tem até dificuldade de dizer se é de biologia, ou é química, ou é física. E é importante que tanto os professores, os educadores, como os alunos tenham essa nova visão, porque não existe mais química, física, existem habilidades. A gente tem que treinar os nossos alunos dentro das habilidades que estão descritas nessa nova matriz do Enem, que inclusive mudou. A de 2013 já é um pouquinho diferente. Então, as habilidades, os conteúdos, os objetos de conhecimento e fazer esse cruzamento. Então, a gente não tem que treinar mais o aluno. A decoreba acabou. Coitado daquele aluno que decora aquela forma, porque ele vai, a questão tem que cair aquela. Não. O aluno tem que estar preparado para muitas vezes aprender a fazer a questão na hora. O texto, as questões são longas, tem textos bastante interpretativos, bem longos, a pessoa tem que ler e na hora ela vai entender com os conceitos que tem, ela vai, interpreta aquele texto e aprende a resolver aquela questão naquele momento. Então, é a questão da solução da situação, problema. Isso é muito bonito, é muito novo e ela realmente representa um progresso para a educação do país. Então, sua mensagem aos estudantes nessa véspera de prova? Bom, eu desejo boa sorte a todos, desejo que a justiça seja feita, que aquele que se preparou melhor tenha os melhores resultados e que quem não se preparou tanto, que entenda que precisa se preparar, porque é disso que o país precisa, de profissionais mais bem preparados. Boa sorte a todos, desejo aí muita felicidade nessa prova. Muito obrigada, professor. Boa tarde. É um prazer. Jornal do Dia fica por aqui. Você continua na programação da TV Ponta Negra com Toninho Silveira e o programa Versátil. A todos uma ótima tarde. E o nosso encontro está marcado amanhã. Até lá.